Paz e luz. Continuando falando sobre cultura, né? A gente viu que as diferenças são muito grandes. E a cultura é muito forte mesmo. Não pense que você vai chegar na janela 10/40, os países árabes, e você falar de Jesus e todo mundo vai se reunir ali ao seu redor. E de repente você, quem quer aceitar Jesus? E todo mundo levantar as mãos. É muito difícil. Já houve casos ao contrário, de missionários que saíram aqui do Brasil despreparados e foram para países da janela 10/40 e lá eles se converteram ao islamismo. É chocante, né? O islamismo ofereceu tudo para ele: universidade para os filhos, emprego, dinheiro, terra, moradia, tudo. Bastava ele se converter para o islamismo. E ele se converteu. E não era um irmãozinho, membro de uma igreja, não. Pastores formados em seminários de renome fizeram isso. Para você ter ideia como é difícil enfrentarmos uma cultura que não é a nossa. Aqui no Brasil, nós encontramos diferenças culturais incríveis. Incríveis. Saímos do Nordeste, onde as pessoas falam arrastado, e vamos lá para o Rio Grande do Sul, Caba Macho, né? Aí a gente vai para Bahia, aquele baiano, quase domingo. Subimos para a Amazônia, culturas diferentes. Dentro do Brasil existem vários Brasis, vamos dizer assim. Vários Brasil cultural. Basta a gente descer de um lado para o outro, daqui para o Rio, do Rio para o Nordeste, do Nordeste para o Centro-Oeste, e vamos encontrar culturas super diferentes uma das outras. Lá fora, eles comem inseto, comem cachorro, comem gato, larvas, tapurus, até a visão da família é diferente. A visão da família nesses países é uma visão muito diferente. É uma visão própria deles, que já dura milhares de anos. E para o cristianismo chegar num lugar desse, ele tem que chegar com muita sabedoria. Veja só esse exemplo de um missionário. O missionário foi para a África, num país polígamo, ou seja, bígamo, polígamo, ou seja, várias esposas. E lá tinha um chefe tribal, que lá a força do chefe é ter muitas mulheres. O chefe tinha 5 mulheres. E esse pastor missionário passou muito tempo pregando a Bíblia, a palavra de Deus, neste local. Chegou a convencer o chefe, diz: olha, você tem que ficar com uma mulher só. Não é 5 mulheres, uma. Deus quer que você fique com uma mulher. E nesse dia ele pregou mesmo, ele viu que existia espaço para pregar, então ele pregou e disse que estava errado e que a Bíblia mostra uma Eva para um Adão, e mostrou, e estava lá o cara, o grandão lá, olhando para ele e acreditou nele, disse: olha, eu tenho que ficar com uma mulher somente. Mesmo que minha tribo me critique, porque a tribo dele ia criticar ele, ia achar ele fraco. O homem que tem uma mulher só nessa tribo, fraco. Então o missionário disse: olha, eu vou lá no centro, vamos dizer assim, eu vou no centro do local, que lá na África você passa 4, 5 horas para chegar numa cidadezinha pequena. E ele foi. Voltou no outro dia. Quando ele voltou no outro dia, o chefe tribal veio pulando, contente, e abraçou com o missionário e disse que agora ele ia para os céus. O missionário: opa, por quê? Ele disse: porque agora eu estou casado com uma esposa somente, só uma. O missionário disse: é muito bom, glória a Deus, né? Que você resolveu se converter e se aprumar, se ajeitar a sua vida. E o chefe tribal: eu estou só com uma mulher agora, só uma. Aí o missionário disse: e as outras 4? Aonde é que estão? Aí o chefe tribal disse: eu matei as 4, fiquei com uma para ir para o céu, porque só pode ir para o céu se tiver uma mulher. Vejam vocês como é difícil a questão da cosmovisão de cada cultura, de cada pessoa, de cada povo. Aquele chefe, ele disse: se eu ficar com as 5 mulheres, eu não vou para o céu, então eu vou matar 4 e ficar com uma.
para que eu possa ir para os céus. O árabe chega numa casa e encontra uma mãe com 3 irmãs e 2 irmãos. Então ele chega e casa com as 3 irmãs, para que nenhuma das 3 se perca e vira prostituta. Então ele casa com as 3. E nenhuma das 3 pode traí-lo, porque é a esposa dele e ele sustenta todas as 3. É algo complicado, apesar de algumas pessoas poetizarem. A gente pregando na África, eu tenho muitos amigos meus, muitas amigas, que pregaram na África e que estão lá na África. Outras, dentro de 10 anos, ela virou a mãe da tribo. Olha que coisa boa, é a parte boa da coisa. Mas tem também muita gente que sofreu, apanhou, outros que morreram. Por isso que essa questão de missões transculturais, ela deve ser vista e revista. E essas associações que enviam missionários, elas têm que ter cuidado, porque muitos missionários, lá no campo missionário, morrem. E as agências não querem trazer os corpos de volta. E isso dá sempre problema na justiça. Tem que haver um treinamento? Sim, tem que haver um treinamento. Mas às vezes o treinamento é insuficiente, porque a pessoa não tem capacidade emocional para enfrentar uma outra cultura totalmente diferente da sua. Tem países que são agressivos, tem outros que não. Alguns países, eles trabalham em cima da moral, mas a moral deles é diferente. Por exemplo, alguns lugares na China, quando o rapaz casa, ele vai fazer a lua de mel, tem a lua de mel, dentro de um quarto, cheio de buracos. E cada buraco daquele é um parente olhando ele ter a primeira noite com sua mulher. Algumas regiões do Japão, algumas regiões da China, do sítio, ainda fazem esse ritual. E eles são moralistas, né? Isso também aconteceu na Europa, onde quando uma mulher nobre casava com um homem nobre, a primeira noite dela era na frente do bispo, na frente do pai, para eles comprovar que ela era virgem, para eles comprovar que houve a aliança. Questão cultural. A questão cultural é muito complicada, muito profunda. Tem as suas partes boas e suas partes más. Por quê? Existem coisas na cultura que são maravilhosas, como essa minha amiga missionária, que é chamada de mãe, e vive numa tribo na África, e é patrocinada pelo Canadá. Ela construiu uma igreja, e toda semana as pessoas vão varrer o terreiro da igreja, vão ajeitar o telhado da igreja. E de vez em quando, um crente é comido por um leão, por uma onça, porque eles andam 4 horas. Eles não usam cavalos, andam 4 horas dentro da mata até chegar na igreja. Isso é maravilhoso. Mas temos aí, nos vídeos Igreja Perseguida, você pode dar uma olhadinha, pessoas que apanham, que morrem pelo nome do Senhor Jesus. Tem países que são bígamos, outros não são. Tem países que adoram vários deuses, outros não adoram. Países onde o casamento é totalmente diferente do casamento atual. Na Idade Média, essa diferença cultural também existia entre nós, principalmente nos países europeus. Existem culturas sábias, culturas burras, culturas tolas, culturas acomodadas, culturas que beneficiam e culturas que prejudicam. A cultura pode ser aperfeiçoada, mas ela não é arrancada. O Evangelho, ele se adapta a todas as culturas do mundo. Por isso que nós encontramos na China crentes e no Brasil crentes. Agora, por quê? Porque o Evangelho se aculturou. Ele se torna cultural. E nós encontramos aqui no Brasil uma cultura. Por exemplo, brinco, batom era pecado, até algumas décadas atrás. Os irmãos eram expulsos das igrejas porque usavam batom, brinco, as irmãs, né? Ou usavam calça comprida, era roupa de homem. Isso era uma questão cultural, mas era tão forte
e eu acompanhei muito desses movimentos, era tão forte, que bastava alguém ver uma irmã com batom e dizer, olha, aquela irmã vai para o inferno, coitada, misericórdia. Mas não era o evangelho, era a cultura. Da mesma forma, e do mesmo jeito, existem países aí fora que a sua cultura, ela influencia o evangelho influencia a cultura, mas a cultura também diz, eu também tenho o poder de influenciar, de dizer, de ditar alguma regra. E o que pode fazer? Cultura está dentro da carne da pessoa, é a tradição da pessoa, que a Bíblia fala, pela tradição envelheceste o mandamento de Deus, pela vossa cultura. Vamos continuar nesse assunto sobre cultura transcultural.